Agora foi. Só porque a Aline fugiu. Marcos, você tem aula no horário A e B na segunda-feira? Não. Beleza. Só para saber por enquanto. Marcos não tem. Ah, que beleza. Na hora que eu começo a gravar, a galera foge, né? A única que tinha mais aqui, a Aline, fugiu. Deve estar com problema na internet. Manda mensagem aí para ela. Ali, ali Então, normalmente a internet dele fica caindo. Ele tá. voltou. Beleza. Então vamos lá. Meninos e meninas. Então, essa disciplina de políticas ambiental. Ah, aproveitando, Aline, você tem aula no horário A e B na segunda-feira? Tenho, professora. Acabei de terminar a aula com a Tati. Ah! Eu estava querendo antecipar essa aula, entendeu? Mas. Ela tá acabando mais ou menos umas 11 e pouco. Não. Antecipar que eu digo é começar às 9. Ah, tá. Entendeu? Mas tudo bem, já que você tem, já não tem como mais. Vamos manter desse jeito. Beleza, então vamos começar aí nossa disciplina de políticas ambientais. Uma disciplina exclusiva, né, do curso de engenharia ambiental. Há uns anos atrás, a gente tinha participação da galera da biologia, eu já tive alunos da química também, mas hoje exclusivamente essa disciplina de vocês, da engenharia ambiental. E o que a gente vai estudar nessa disciplina? Iremos estudar direito ambiental, mas não é o direito, né? O direito que a gente vê nos cursos de direito propriamente dito. Então, a gente não vai adentrar como um advogado estuda. A gente vai ter um olhar realmente de políticas ambientais. Vamos estudar a legislação, mas não especificamente como o advogado estuda. Ele vai ter uma noção geral aí desses aspectos das políticas ambientais, nessa conversa, né? E iniciando isso, direito ambiental. O que seria, antes da gente trabalhar essa palavra em conjunto, o que seria o direito? Direito sozinho. O que é direito? Quando vocês pensam nessa palavra, o que vem à mente de vocês? Vou ajudar É algo vocês que aqui. deve ser fornecido para aquela pessoa. Como é que é? É algo que deve ser fornecido para ela devido às suas necessidades. Ah, beleza. Então, Mais um ou menos isso. direito. Então, por exemplo, a pessoa tem um direito à saúde, à escola, e aí é dever do Estado, né, do governo, oferecer certos serviços. E aí, pensando na nossa área, né, saneamento. Então, é dever do Estado fornecer os serviços de saneamento, né? Também tem a ver com isso, mas não é só isso, né? O que é o direito? O que pensa, né, quando a gente escuta a palavra? A gente pensa nesses direitos também fundamentais básicos, eu acho que faz parte, mas a gente também deve pensar em Constituição, legislação, normas, e aí está muito na moda, né? Supremo Federal, o juiz de direito com a sua toga, os advogados. Então, todo esse conceito, todas essas imagens que eu apresento aí para vocês, tem a ver com a questão do direito em si. Então, aí o Marx falou assim: o direito que as pessoas têm. Então, o direito que as pessoas têm aos serviços, né, as questões, todas estão relacionadas, aqui eu coloquei a Constituição, mas na verdade a legislação de uma forma geral, que não só necessariamente ela está disposta na Constituição, mas está disposta nas nossas normas infraconstitucionais, que são as legislações que não são necessariamente dentro da Constituição, né? Então, a Política Nacional de Saneamento Básico é uma delas, as normas, as leis de diretrizes e bases da educação, ela também é uma delas, e também temos as normas que não necessariamente são leis, mas resoluções, no caso a resolução CONAMA, a gente tem portaria do Ministério da Saúde, que estabelece, por exemplo, a questão da potabilidade da água, e assim sucessivamente, né? Então, o direito, né? Direito, a palavra em si, ela refere-se à norma, sim, então,
a lei, a portarias, né, as regras, e estabelecem tanto o que a gente deve e não deve fazer, como o que pode ser nos ofertados, né? Então, um dos nossos direitos é a questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a gente tem esse direito e está estabelecido na Constituição e em outras legislações infraconstitucional, ok? Mas ela não é só norma escrita, ela também é um conjunto de princípios, também um conjunto de jurisprudência. Já ouviram falar nisso? Jurisprudência. Que são as decisões que a gente tem nos tribunais, né? Seja no Supremo, seja no Superior Tribunal, seja nos tribunais a nível estadual. Então, jurisprudência. Então, se toma alguma decisão, isso vira jurisprudência que pode ser consultada por outros juízes. Essa jurisprudência ela pode ser vinculante, ou seja, que todos os outros juízes eles vão ter que decidir dessa forma, ou não. É só consulta. E aí vai dependendo de quem emite essa decisão ou não. Quando se trata de Supremo Tribunal Federal, né, o STF, existem várias decisões deles que são vinculantes. Ou seja, a partir do momento que ficou decidido, tudo que vier daquela forma, os outros juízes terão que decidir igual. Eu vou trazer vários exemplos aqui ao longo das nossas aulas, tá? Então não se preocupe. Outra coisa que é direito são as doutrinas. O que é isso? Doutrina, assim, toda área, toda ciência, ela tem os estudiosos, seja engenharia, né, seja medicina, e a gente também tem os estudiosos do direito. E aí eles elaboram livros conceituais para facilitar o entendimento. Na época que surgiu uma lei muito importante de crimes ambientais, muitas pessoas escreveram, né, livros para auxiliar a questão do entendimento, né, a interpretação. Então, assim, a interpretação, a decisão das questões jurídicas do direito não é só a lei seca, mas ela também tem as decisões, as jurisprudências, e também tem as interpretações que estão previstas nas doutrinas, tá? Nos livros. Dentro da área ambiental, a gente tem várias pessoas que estudam, né, a parte ambiental e tem livros sobre isso. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui alguns nomes para vocês. Vocês não precisam comprar nada disso, não. Mas, se tiver interesse, tem na biblioteca. Nem sei como é que está funcionando a biblioteca. Ok. Bem, direito, então, é lei, é jurisprudência, são os serviços, são os deveres, são as normas, são as portarias, é a doutrina. Então, é tudo que está estabelecido como regra, né? E o que é meio ambiente, gente? Aí é da área de vocês. A Aline e Marcos, já que o resto não chegou ainda. Ninguém? Ninguém sabe o que é meio ambiente, gente? Engenharia Oi, ambiental. professora. Eu estou fazendo almoço também. O que é meio ambiente? Aline, Marcos, a Aline está viva, minha filha está me escutando. Eu tô. Meio ambiente, meio que resumidamente, é tudo que está ao nosso redor, né? Todos os biomas, os ecossistemas, o ar, tudo, né? Tudo, beleza. Então, essas imagens aqui estão bem direcionadas, né? Aqui mostrando só natureza. Mas o meio ambiente não é só isso, né? Ele também é as cidades, todas as interações do homem com os outros seres vivos, né? Então, ele é tudo. Como o Marcos falou, é tudo. Então, beleza. Meio ambiente, uma definição aqui da lei, da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 81, bichinha tá ficando idosa, ano que vem ela completa 40 anos, certo? Então, nessa legislação, o que é? Conjunto de condições
leis, influências e interações das ordens físicas, químicas e biológicas que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, é tudo, tá? Então, é a cidade, é a árvore, é o bichinho. Eita, ferro. Então, pode ser tudo aí, esse meio ambiente. Ok, então, direito, vamos supor, né, é a regra. Meio ambiente é todo o nosso espaço. O que seria, então, direito ambiental, galera? Para que serve direito ambiental? Seria para unir esse conjunto de regras, normas, para, sei lá, se atrelar à qualidade do meio ambiente também, né? Beleza, então é isso. Eu vou juntar as regras. Opa. Vou juntar as regras. Ok. As normas, as definições, as doutrinas, as jurisprudências, mais a proteção. Proteger o quê? Tudo isso aqui, que é o meio ambiente. Tá? Então, o direito ambiental é a área do conhecimento jurídico que estuda as interações do homem com a natureza, né, do ser humano, e os mecanismos legais para proteger esse meio ambiente. É uma ciência holística que estabelece relações intrínsecas e transdisciplinares entre os campos diversos, como a antropologia, a biologia, ciências sociais, engenharia, geologia e os princípios fundamentais do direito internacional, entre outros. Como ciência é relativamente nova, se eu comparar o direito puro, tá? Ela surge aí por volta de 1972, o direito ambiental como ciência, e a partir daí os países incorporam, né, dentro do seu rol jurídico, da sua legislação, algumas informações que para proteger. Então, o direito ambiental é uma ciência que surge internacionalmente e depois, né, em função de pressões internacionais, de pressões de organismos não governamentais, é que os países acabam incorporando essa questão para garantir a proteção ambiental. Ele não surge porque o ser humano é bonzinho, mas ele surge porque várias questões acabam aparecendo e prejudicando a vida dos seres humanos, né? Em função do ritmo acelerado do uso do solo, da água, dos recursos naturais, o ser humano ele se viu na berlinda, né, da sua existência, com a escassez de recursos naturais, com a existência de doenças em função de poluição ambiental. Então, em função disso, ele teve que estabelecer regramento para garantir a proteção do meio ambiente, para garantir que os recursos naturais tenham vida longa, para garantir a diminuição de problemas de saúde na população. Então, foi preciso estabelecer regras de uso desses recursos naturais, ok? Bem, o que a gente vai ver na disciplina? A gente vai ver uma punhada de coisa aí, mas de leis federais, tá? Eu não vou entrar na legislação distrital e também não vou entrar nas normas e portarias específicas, por exemplo, resolução CONAMA, resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, portaria, isso não. Isso aí vai ser a cargo das disciplinas que vocês fazem, né? Por exemplo, a disciplina de avaliação de impacto ambiental, vocês veem muitas resoluções do CONAMA em função de licenciamento, avaliação de impacto. Então, esse tipo de legislação de norma, na verdade, eu não vou falar. Vou trabalhar com vocês com grandes temas, tá? Já eu vou mostrar os grandes temas aqui para vocês. Bem, como vai ser as nossas avaliações? Primeira nota aqui, participação individual, ela vale 2,5 pontos, tá? Então, 25% da nota. O que é isso? Opa! Isso aqui, gente, não é que eu vou ver o que vocês estão falando aqui, não. Também, né? Mas principalmente a participação de vocês nos fóruns virtuais do Moodle. Então, lá no Moodle, toda semana eu vou abrir para vocês
um fórum para vocês responderem uma questão referente à aula. Então, não é nada muito complicado, não. Vamos lá, a aula de hoje vai ser sobre evolução ambiental, evolução da política, como é que ela surge. Então, lá no Moodle vai ter um fórum aberto com essa temática, né? Sobre a questão da evolução da política. Vai ter uma aula sobre crimes ambientais. Então, nessa semana vai ter aberto lá um fórum com uma pergunta sobre crimes ambientais. Vocês terão uma semana para responder, tá? E aí, vocês respondendo tudo ao longo do semestre, vocês terão direito a 2,5 pontos na média. Ok? Alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat. Boa tarde, Clarissa. Não, Tudo certo. Tá bom. Então, tá faltando ainda Lígia e Railine. Bem, a outra parte aqui, gente, da nota vai ser a apresentação temática. O que é isso? Eu separei 5 temas, já que são 5 alunos, para vocês fazerem uma apresentação sobre o tema. Vai falar da lei? Não. Então, vamos lá. Vamos supor que a Aline, ela ficou responsável sobre o tema florestas. Então, nesse dia, ela vai dizer para a gente o que é floresta, onde eu encontro floresta, quais são os tipos de florestas, quais são as vulnerabilidades que as florestas têm. Então, sobre a temática. Essa apresentação tem que ser curta, tá? No máximo, 10 minutinhos, tá? Vocês vão fazer uma apresentação aqui, tá? Pode usar o PowerPoint, enfim, o que vocês acharem conveniente, e vão enviar para mim no Moodle um resumo de, no máximo, 2 páginas sobre essa temática. Tem o modelo, tá? Tem que ter referência bibliográfica, mas é uma coisa simples, tá? Então, essa aqui tem a apresentação oral, 10 minutos. E também tem a parte escrita, resumo. Vale também 2,5 pontos. Cada um será responsável por uma apresentação. Daqui a pouco eu abro o tema ali para vocês. Teremos 2 provas individuais, cada uma também valendo 2,5 pontos, dividida aí no semestre. Deixa eu pegar aqui e eu vou mostrar para vocês o plano de ensino com as temáticas. Então tá aí o plano de ensino, já está lá no Moodle. Ok? Então, a partir de quando, né, que a gente vai ter a apresentação temática? Então, a partir, do dia 5 de outubro, a gente vai ter uma primeira, que o tema são áreas protegidas. Então, a pessoa vai falar o quê? Vai me dizer o que é área protegida, vai dizer onde é que eu encontro, né, espacialidade, pegar um mapa geral aí. Quais são os tipos, quais são as vulnerabilidades que essas áreas protegidas, elas podem sofrer. Áreas protegidas aqui, entende-se unidades de conservação, tá bom? Bem, a temática 2 vai ser crimes. Aí a pessoa que ficar responsável tem aqui estabelecendo no plano de ensino o que ela vai trazer. A temática 3 será mudanças climáticas. A 4, saneamento. Aqui. E a 5, recursos hídricos. Então, a gente vai ver aí quem vai ficar responsável pelo quê, tá? Aí eu falei para vocês que toda semana vai ter um fórum aberto. No Moodle também tem as perguntas, tá? Então, já tem a perguntinha aqui para hoje. Eu vou abrir o fórum para vocês fazerem a participação. E vocês têm até o dia 21 para entrar e participar. Tranquilo? Tranquilo. Professor, essa temática é por sorteio ou a gente vai escolher? Eu vou sortear, então. Até fechei aqui. Eu vou sortear. Como é que eu vou fazer agora? Eu peguei o nome de vocês aqui, coloquei lá na Roda da Morte. Clarissa já você também, da tortura. A Roda da Morte. Vou colocar aqui para vocês. Vou sortear um nome, aí essa pessoa vai poder escolher, tá bom? Enfim, Railine e Lígia não estão aqui, então elas serão as últimas, tá? Se sair o nome delas, não vai ser, tá bom? Então, vou rodar aqui. O primeiro vai escolher o tema. E assim sucessivamente.
Não tá. Lígia. Alguém conhece Lígia? A Lígia é da engenharia? Não, eu não Eu conheço. nem vi. Eu também não. Ela deve ser da biologia, mas vamos lá. Marcos! Põe lá no tema de novo, por favor. Vou falar, ó. Primeiro tema, áreas protegidas. Segundo tema, que é no dia 5 de outubro. No dia 26 de outubro, crimes. No dia 9 de novembro, mudanças climáticas. No dia 16 de novembro, saneamento. E no dia 23, recursos hídricos. E aí, Áreas mano? protegidas. Estava com o Áreas microfone protegidas. desligado. Tá. Áreas protegidas. Isso. Beleza. Vamos ver lá agora quem vai ser o próximo a escolher. Clarissa. Mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Beleza, Aline, agora é com você. Eu quero crimes. Você quer o quê? Crimes. Crimes. Crimes é o 2. Crimes 2. Então, mudanças climáticas 3. Beleza. Vai ter um modelo lá, tá? Do resumo. A apresentação oral é livre, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, só respeitando o tempo. Tranquilo? E aí, a Railine e a nossa querida amiga Lígia, que a gente não sabe quem é, depois ela vê, ok? Então, vamos seguir na aula hoje. O tema é a história do direito ambiental, a evolução das políticas ambientais a nível mundo e Brasil, tá? Como é que surge o direito ambiental? Quando é que ele surge? Qual que é a história? Antes da Clarissa chegar, eu falei para vocês que ele não surgiu porque o homem é bonzinho, né? Que o ser humano é bonzinho, mas sim em função de pressões, pressões internacionais, a questão também do surgimento de muitos problemas de saúde, escassez dos recursos naturais. Então, eu coloquei aqui algumas imagens, né, que fazem parte justamente dessa evolução do direito ambiental. Então, o direito ambiental ele surge para proteger o meio ambiente, mas também para garantir a evolução econômica ambiental. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo que mostra exatamente isso, né? Essa evolução. Principal temática relacionada à questão ambiental e direito ambiental é a Revolução Industrial. Lá no século XVIII, a gente começa a modificar a forma de produção, de geração de material, do uso de recursos naturais, a gente começa a explorar cada vez mais os recursos naturais, e aí começa a surgir várias questões, né? Será que esse recurso natural é suficiente, né? Claro que não neste momento. Muito tempo depois é que surge, né, esse start aí, se esse recurso natural ele é para sempre, né? E também começam a surgir muitos desastres ambientais, acidentes e problemas de saúde na população. Isso muito tempo depois da Revolução Industrial. Quase 2 séculos depois. O século XX é que é o século realmente verde, que surgem várias questões ambientais e que, de fato, vincula-se aqueles problemas que a gente estava tendo de poluição à forma como a gente começou a produzir os nossos produtos, a utilizar a nossa matéria-prima. Bem, então a Revolução Industrial, ela desenvolve, ela gera crescimento econômico, ela gera riqueza, mas aí lá no século XX verificaram que ela também vai acontecer o quê? Ela vai adensar a população, então ela gera um êxodo urbano, rural, muito grande, a galera saindo do ambiente rural para o urbano, então gera grandes aglomerações gerando resíduos e mais poluição, ela gera desmatamento, ela faz com que haja um consumo exagerado de produtos e ela acaba gerando contaminação do ar, da água e do solo. Beleza? Então,
foi importante porque aumentou a capacidade de trabalho do homem, aumentou, né, a capacidade de intervenção na natureza, mas começaram a aparecer coisas que a natureza ela passou a não ter mais a capacidade de suporte que ela tinha. Então, muita poluição, poluição dos rios, do ar, e começaram a surgir vários problemas ambientais. Tá? Então, as águas passaram a ser poluídas, a gente passou a verificar vários problemas de saúde. Um exemplo é Cubatão, né, em São Paulo, de tanta poluição atmosférica, muitas crianças estavam nascendo sem cérebro. E em função do quê? Depois de estudar, verificaram que em função daquela poluição, daquela forma de produção que o ser humano estava adotando. Beleza. Então, o século XX, os processos de deteriorização ambiental e a possibilidade de esgotamento foram pensadas naquele instante, né? Então, assim, desde o século XVIII, a gente já estava modificando a forma de produzir, mas só no século XX é que veio a se despertar. Nossa, está tendo muito acidente, nossa, algumas coisas estão mudando, tem locais agora que nem tem mais área verde. Será que a forma como a gente está produzindo, isso não pode agravar a questão ambiental, não pode prejudicar a questão dos recursos naturais? Bem, então, a industrialização foi um start, né? A gente passou a ver o problema mais de perto, principalmente por conta da geração dos resíduos e não se saber o que fazer. Lançar esses resíduos em mananciais já estava nítido que não era o melhor. Então, assim, o grande exemplo que a gente tem no Brasil é o Rio Tietê, totalmente poluído em função da grande industrialização e o lançamento, né, desses efluentes dentro do rio, sem nenhum tipo de tratamento, e a gente tem aí anos de poluição e quilômetros de um rio praticamente morto. Então, verificou-se que esse processo de industrializar, jogar esse resíduo no manancial, jogar para a atmosfera, afetava diretamente o meio ambiente e a saúde ambiental. Não, isso não só relacionado aos seres humanos, mas toda a saúde do meio, né? Da biota, enfim, de todos os recursos naturais ali existentes. Quem teve essa primeira percepção e publicou foi essa mocinha aqui, ó, a Raquel Carson, em 1962. Então, ela é tida, né, a primeira pessoa a ter essa visão de proteção ambiental. Raquel é uma bióloga que, ao verificar ao longo dos anos que as primaveras onde ela morava nos Estados Unidos estavam ficando mais silenciosas, ela resolveu investigar por que os passarinhos estavam desaparecendo daquela região. E aí, por ser bióloga, ela fez um estudo detalhado do uso de inseticidas, especificamente do DDT, nas plantações de onde ela morava. E aí ela conseguiu fazer uma relação. Ela viu que o uso do DDT era ótimo, fazia uma produção muito grande, né, melhorava a produção agrícola, mas estava diretamente relacionado com a questão da diminuição das espécies na região. Porque o DDT matava a praga que invadia, né, a plantação, mas ele também ficava bioacumulado na cadeia e acabava com todas as outras espécies existentes. Então, a publicação dela, assim, demorou, né? Não foi de imediato, não foi na hora, assim, que as pessoas ficaram preocupadas, então ela teve uma certa resistência, mas quando ela foi publicada, na época, os Estados Unidos baniram o uso do DDT por completo do país. No Brasil, isso só foi acontecer, assim, eu acho que foi século XXI, tá? Assim, o banimento do DDT. Então, a gente demorou bastante. Ela é a primeira. Ela conseguiu modificar o uso de um inseticida no país dela. A partir daí, surge, né, mais ou menos em 1968, um outro movimento com as grandes empresas produtoras de carro. Esses empresários, eles estavam preocupados se o recurso natural que a gente tinha, né, no planeta, se era suficiente para eles produzirem e ficarem ricos por toda a vida, né? E aí, o que eles fizeram?
eles chamaram um grupo de pesquisadores para verificar, né, essa relação do uso dos recursos naturais e o crescimento econômico, se estava sustentável. Esse grupo, né, ele chamou Clube de Roma. Já ouviram falar nisso, gente? Clube de Roma? Não. Então, prazer, Clube de Roma. Clube de Roma elabora um documento chamado Limites do Crescimento. E aí, o que esse documento diz? Diz o seguinte, o óbvio para a gente agora. Na época, nem tanto. Se vocês continuarem produzindo do jeito que produzem, os recursos naturais irão acabar. Fato. Então, é preciso pensar em algo que faça com que os recursos naturais sejam perenes, né? Assim, a gente ter um uso mais racional. Bem, esse documento foi super importante, mas ele não levou em consideração que a tecnologia ela iria mudar, né? Que a gente ia ter formas de produção mais sustentáveis. Ela levou em consideração ao longo dos anos que aquela tecnologia ia ser a mesma. De toda forma, esse documento ele dá um start na Organização das Nações Unidas, na ONU, para que ocorresse uma reunião dos países. E aí, em 1972, ocorre a primeira reunião, primeira conferência mundial sobre meio ambiente. Até então, os países nunca tinham falado sobre isso, nunca tinham sentado como uma agenda internacional. Muitos países participaram dessa reunião, tá? Foi um start, a partir daí é o start, o embrião para a questão do desenvolvimento sustentável e é o start para a questão do direito ambiental. A partir daí, surgem várias legislações a nível Brasil, né? A nível mundo. A gente tem, né, então, que é onde foi, né, em 1972, em Estocolmo. Essa conferência, ela gerou uma Declaração Universal do Meio Ambiente e ela traz, né, ela traz o princípio dos princípios do direito ambiental. Então, a base do direito ambiental, ela surge aqui em 1972 e a base principal é essa declaração, que é um documento ratificado pelos países que participaram. O Brasil participa, mas a gente estava numa época de ditadura e ele não viu com bons olhos essa questão. Por quê? Parecia que a soberania do Brasil iria se acabar, né, e que as Nações Unidas elas estavam metendo o dedo com relação à proteção ambiental. O Brasil queria mais era produzir, queria mais é gerar riqueza. Bem, a outra coisa que fica, né, de produto, né, além desse documento aí, que é a base do desenvolvimento sustentável e a base do direito ambiental a nível internacional, surge uma outra coisa, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, existe até hoje, é um órgão, né, internacional que auxilia os países em pesquisas ambientais. Então, países em desenvolvimento como o Brasil, ele pode se valer do dinheiro do PNUMA para fazer ações ambientais. Então, os países desenvolvidos, eles fornecem recursos financeiros para esse programa, para distribuir no mundo, o Brasil é um deles, para poder fazer ações. O Ministério do Meio Ambiente usa muito o recurso do PNUMA para consultoria, né, para desenvolvimento de projetos. Se vocês prestam atenção em jornal, vira e mexe aparece no jornal contratação de consultoria via PNUMA. Alguém já viu? Ou não? Tá todo mundo almoçando. Não. Beleza, outra coisa que foi criada na época foi a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente. Então, cara, antes a Nação Unida ela cuidava de outras coisas, né? O meio ambiente podia até vir, mas não tinha uma comissão específica. Não, a partir daí tem. E aí surgem várias outras reuniões relacionadas ao meio ambiente, a questão de mudanças climáticas, educação ambiental, e aí vão surgindo documentos internacionais para balizar os países e elaborarem suas legislações próprias.
Bem, o Brasil fez o dever de casa, mais ou menos, mas fez. Ele criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente. É um embrião do Ministério do Meio Ambiente. Que essa secretaria vai cuidar? Ela vai cuidar poucas coisas, tá, gente? Vai cuidar de esgoto, assim, é algo vinculado à presidência, não tem muita força, não. Né? Então, poluições hídrica, o esgoto doméstico, coisas nesse sentido. A gente ainda não tem uma agenda robusta sobre o meio ambiente propriamente dita. Bem, em 1900... mas antes disso... Volta aqui. Então, a gente vai cuidar dessa parte de esgotamento sanitário, mas o Brasil fez um outro dever de casa super importante. Aí, já na época que estava quase acabando a ditadura, é elaborada a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981. É a lei mais importante. Ela vai trazer o que é o meio ambiente, por que proteger, as diretrizes de quem deve fazer o quê. Ela estabelece o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, assim, em 1973 a gente fez algo tímido, né? Criou só uma secretaria, sem muita força, sem muita autonomia, mas em 1981 a gente já vem para lacrar, cara. Assim, a gente trouxe algo inovador até em termos mundiais. Tanto é que nossa legislação mesmo ambiental é super inovadora. Temos problemas N, mas no papel é excelente, tá? Então, a primeira delas, a nível mundial, inclusive, Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Depois disso, as Nações Unidas, ela publica outro relatório. Então, a gente teve aquele relatório lá em 1972, que foi pago pelas pessoas, pelos empresários do ramo automobilístico, que é crescimento, né, limites do nosso crescimento, que foi a base para a discussão lá da conferência, essa conferência que foi a base, o embrião do direito ambiental e da sustentabilidade, ok? Galera foi para casa, o Brasil teve uma lei criada, e aí já em 1987, de novo, aí foi elaborado um relatório, Nosso Futuro Comum, mas esse já não foi pago pelos empresários, esse aí foi através da ONU. Esse, ele já leva em consideração o crescimento, né, o limite do crescimento, mas ele leva em consideração a questão de que a tecnologia ela vai melhorando, tá? Então, nesse documento surge a ideia de desenvolvimento sustentável e que é possível a gente gerar recursos financeiros, é possível a gente desenvolver, mas desde que 3 coisinhas sejam levadas em consideração, tá? Então, a parte social, a parte ambiental e a parte financeira. Então, esse aqui é o tripé do desenvolvimento sustentável. Para garantir a sustentabilidade, para que a gente tenha recursos naturais suficientes, a gente precisa pensar nessas 3 coisas. Então, social é garantir que todo mundo tenha acesso aos recursos, né? Então, é garantir, por exemplo, educação, é garantir acesso à água, é garantir acesso à moradia para todo mundo. Então, isso faz parte. Ambiental, então é garantir que essas pessoas tenham tudo isso, mas que o impacto disso, né, da água, das cidades, seja o mínimo possível. E se houver, e que eu faça, né, as medidas mitigadoras para minimizar esse impacto. E a questão financeira, claro, ela perpassa tudo isso aí. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Estão dormindo? Vocês prestem atenção que no final a gente vai fazer um jogo. Tranquilo. Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa, algum pensamento aí? Professora, esse PNUMA que você falou, ele é das Nações Unidas e ele é como se fosse um banco internacional, esses recursos? Não deixa de ser, não é um banco como o Banco Mundial, mas ele é um programa que tem recursos, tá? A sede dele é na África, em Nairobi. Quem cuida disso é a ONU, né? Então, a ONU recolhe os recursos financeiros dos países ricos. O Brasil paga? Não. O Brasil não dá recursos.
Mas por ser um programa, o Brasil ele pode se valer desses recursos financeiros para promover a preservação e a proteção ambiental. Então é nesse sentido. Por quê, gente? A Jaqueline perguntou, fazendo um parêntese aqui. Em 1972, que foi a nossa primeira reunião de fato sobre o meio ambiente, ficou decidido que os países em desenvolvimento, eles poluíam muito. Claro que país desenvolvido polui também. Só que os países em desenvolvimento, eles não tinham recurso financeiro suficiente para garantir, além da produção financeira, né, das indústrias, a proteção ambiental necessária. Então, é um auxílio. Né? Então, ele vem para estudar as questões, mas também auxiliar os países. Então, não é um banco, mas ele tem recursos. Tá? Não é o Banco Mundial, mas eu posso me valer desses recursos aí para isso, ok? Ok, perfeito. Beleza. A comissão ela já vai cuidar das reuniões, dos documentos em si, e esse programa dos investimentos na área ambiental. Beleza. Gente, esse documento, agora voltando lá em 1987, outro documento aí, nosso futuro comum, que foi elaborado pela ONU, por essa comissão, e aí mostrou a necessidade do desenvolvimento sustentável, pensando no ambiental, no social e no financeiro. Esse documento ele foi a base para a nossa Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, que aconteceu em 1992. Eu pulei aquele slide lá, por quê? Eu falo o seguinte, essa conferência, ela aconteceu aonde? No Rio de Janeiro. Cara, em 1972, a reunião aconteceu no Primeiro Mundo, em Estocolmo, na Suécia. Foi uma briga. Os países desenvolvidos queriam que os países em desenvolvimento não desenvolvessem. Não, vocês não vão fazer mais nada, não. A gente já poluiu tudo, agora vocês só têm que proteger. Claro que aí foi essa briga, mas no final o documento que saiu lá, a Declaração de Meio Ambiente, que foi a base do direito, não ficou assim. Mas houve uma briga em relação a isso. Então, o mundo ficou polarizado lá, apesar de ter sido um documento, saído um documento que ficou bom para todo mundo, houve uma briga de bastidores. Então, para selar essas questões e dizer que meio ambiente é para todo mundo, foi feita a reunião em um país em desenvolvimento. No Brasil por quê? Política Nacional do Meio Ambiente tinha sido elaborada, né? A gente estava saindo da ditadura, a gente estava abrindo, então optou-se por fazer aqui. O Brasil, para fazer um dever de casa bem feito, então, além da política, ele promulgou a Constituição Federal em 1988. Essa Constituição, ela recepcionou as informações que continham nesse documento aqui, nosso futuro comum. Então, ela abraçou a questão do desenvolvimento sustentável e recepcionou a nossa lei, a 6938, que não tinha nada previsto na Constituição, então ela abraçou essa lei, então essa lei continuou vigorando, ainda existe até hoje, né, é a nossa principal lei ambiental, e ela trouxe um capítulo exclusivo sobre o meio ambiente. Gente, também é algo inovador em termos de legislação ambiental mundial. Então, lá no artigo 225, né, o que ele fala? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o nosso direito, certo? Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras nações. Cara, todo mundo tem que proteger o meio ambiente. É dever. Seja eu, seja você, seja o poder público, ou seja o governo, sejam as empresas. Todo mundo, tá? Não tem essa história que o governo só tem que fazer. Não, todo mundo. E lá na Constituição tem um rol de ações que o governo tem que fazer, tá? Isso para quê? Para garantir que todo mundo tenha acesso, seja eu hoje, ou seja meus filhos, netos e bisnetos daqui a sei lá quantos anos. Então, isso aqui, gente, é o desenvolvimento sustentável sendo recepcionado por nossa legislação brasileira. Cara, sensacional. Tinha coisa melhor para a gente receber uma conferência do que ter, né,
uma Constituição Federal tratando sobre desenvolvimento sustentável e colocando explícito o desenvolvimento sustentável. Ok, galera? Todo mundo vivo ou morto? Tudo certo. Ok, agora. Beleza. Gente, então, essa conferência aqui no Rio, eu lembro, ai que horror, vocês devem nem ter nascido, eu era viva já. Eu lembro, mas assim, a gente falou muito na escola, né? Foi algo assim sensacional na época, cara. Foi uma reunião que, cara, veio gente de tudo quanto é lugar no mundo. Foi no Rio, né? Eu não participei, que morava em Brasília, nasci aqui, mas foi algo de grande repercussão nacional e internacional, tá? Quem era o presidente, gente? Vocês sabem? Na época? Que ano foi? 1992. Quem era o presidente? Eu não era nem nascido, nasci em 96. Vai se lascar! Vai se lascar! Gente, eu acho que era o Collor. Nasci em Fernando 99, Collor. Eu acho que ele foi impeachado, eu acho que em 1993. Era o Collor, cara, o presidente. Eu lembro do impeachment do Collor, velho. Era pequena, mas eu lembro, foi uma grande repercussão. Eu lembro de assistir, eu lembro de tanta coisa, meu Deus. Gente, essa conferência, então, foi sensacional, né? Então, ela levou para discussão o documento Nosso Futuro Comum, e a partir daí, surgem vários documentos importantes de forma internacional. Uma delas é a CDB, é a Convenção da Diversidade Biológica. Essa convenção internacional é para coibir a biopirataria. Então, assim, para não haver roubo, né, da parte genética, de animais. Então, assim, tem todo um rigor. Quem assinou, quem ratifica, o Brasil faz parte da CDB. Essa questão de tráfico de animais, da parte genética. Em função da CDB, é que a gente não perdeu, entre aspas, assim, o patrimônio do cupuaçu. Há uns anos atrás, uns japoneses levaram a semente do cupuaçu lá para o Japão e patentearam o cupuaçu. E aí o Brasil se valeu da CDB e barrou a questão da patente do cupuaçu. Por quê? Porque é um patrimônio nosso, patrimônio genético nosso. Convenção do Clima, vários outros documentos que serviram de base para incorporar na legislação dos países, né, e também para auxiliar na questão do direito internacional ambiental. Então, aqui, ó, criação da Convenção sobre Mudanças de Clima é um deles. E outro que também foi importante, gente, nessa época, foi a Agenda 21. A Agenda 21, ela estabelece, né, ações a curto, médio e longo prazo para os países atenderem a questão do desenvolvimento sustentável. Então, uma meta da Agenda 21, fornecer água potável para toda a população, moradia, educação, tratamento de esgoto, educação ambiental. Então, tem várias metas aí para o século XXI que os países tinham que incorporar. O Brasil fez dever de casa, tá? A partir daí, ele cria a Lei de Crimes Ambientais, a Lei de Unidade de Conservação, já existiam algumas outras legislações que foram renovadas, como o Código Florestal, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, tem uma série de legislação que acabam sendo criadas depois da Conferência do Meio Ambiente de 1992, justamente para contribuir para a questão da proteção com base na legislação. É óbvio que a legislação ela não é suficiente, ela é o start, mas só ela não vai garantir nada, ok? Então, assim, a gente tem muita lei na área ambiental, mas a eficácia, a eficiência, a garantia de que ela é executada já são outros 500, né? Porque a gente tem vários exemplos aí de crimes ambientais e que nem sempre as pessoas que cometeram esse crime, elas são de fato penalizadas. Vamos falar aí da AV. Oi? Vocês estão me escutando? Agora não. Voltou. Voltou? Mas peraí.
Eu dei uma travada aqui. Deixa eu desligar minha câmera. Vocês escutaram até onde? Eu escutei até o Rio Mais 20. Mais um. Ai, meu Deus, nem lembro mais. Eu acho que foi tudo. Ah, tá. Eu acho que só foi a filmadora mesmo que travou. Beleza. Bem, então a gente teve várias inovações na nossa legislação, mas isso não é suficiente, tá, para garantir a proteção ambiental. Minha filmadora travou de novo. Mas tudo bem. Não, a Bem, gente tá te vendo. Tô te vendo, pelo menos. tá? Ah, então é minha tela aqui que tá doida. Beleza, gente. Depois disso, assim, levou 72, 92, né? 70, 80, 20 anos para acontecer a reunião. Né? Claro que, paralelo a isso, tiveram outras reuniões, como eu falei para vocês, de educação ambiental, mudança do clima, e isso continuou tendo, tá? Então, a gente tem convenção, por exemplo, de resíduos sólidos. O que é isso? Nós ratificamos, o Brasil assinou essa conferência, essa convenção. Significa que a gente não recebe lixo de outros países. Só que vira e mexe é isso que a gente vê, né? Na época que a gente tinha o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, nossa, aconteceram várias questões relacionadas a isso. Alguns países europeus estavam mandando simplesmente navios com toneladas de resíduos sólidos para o Brasil. Bem, isso foi pego, né? O IBAMA acabou aprendendo e devolvendo. Devolvendo por quê? Com base nessa convenção, que a gente não recebe resíduo alheio. Na época, estava bem na moda a venda de pneus remasterizados. Tinha até uma empresa chamada BS Coway. É antigo, tá, gente? Vocês que são muito novinhos não vão saber. Então, esses pneus remasterizados, gente, era resíduo de outros países. A gente recebia pneu usado dos outros países, arrumava esse pneu e vendia. Bem, isso ficou anos até que foi barrado. Então, a gente não recebe, tá? Resíduo em função dessas convenções. Então, tem a CDB, tem a de mudanças climáticas, tem essa de resíduos e várias outras convenções que vão sendo elaboradas pela ONU e o Brasil pode ou não ratificar. Uma que é famosíssima, né, é o Protocolo de Quioto, que vem sendo atualizado, que é relacionada a poluentes atmosféricos e que a gente ratifica. A gente não tem meta, né? A gente não precisa reduzir porque nós somos países em desenvolvimento. Mas os países desenvolvidos têm metas, mas a gente também pode contribuir de outras formas. Então, quando a gente falar de clima, eu vou trazer essa convenção para vocês. Tranquilo? Bem, aqui alguns exemplos, né, de convenções que foram acontecendo ao longo dos anos, após essa conferência, e isso contribuiu e vem contribuindo para a nossa mudança de legislação. Aí, só um adendo aqui. Tá vendo a Dilma assinando aqui, ó, um documento? Assinou o quê? Assinou esse aqui, ó, o Acordo de Paris de Mudanças Climáticas, lá em 2016. Assinar é um compromisso, tá? Mas isso tem força de lei? Não. Agora, o Brasil pode incorporar isso na legislação. Então, esse acordo é apresentado ao Congresso, e aí os deputados e os senadores analisam, isso pode ter força de lei se for aprovado no Congresso, tá? Então, a CDB, a Convenção de Diversidade Biológica, ela tem força de lei porque ela foi incorporada na nossa legislação. Então, tem lá, tá? Então, é isso. Mas eu posso não incorporar na legislação, mas eu posso colocar informações dessas convenções, desses acordos, nas nossas legislações. Então, um exemplo é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o nosso SNUC, ele traz informações de unidade de conservação. Então, eu não incorporei uma convenção, mas eu elaborei, né, uma legislação própria de unidade de conservação, estabelecendo os tipos de unidade de conservação, as regras para cada uma, como é que funciona, o que pode, o que não pode em cada unidade de conservação. Então, isso tudo, essas nossas normas, ela tem base nesses documentos
nessas convenções, nesses acordos, enfim, internacional, que são pensados, discutidos e elaborados na comissão da ONU e com a presença de vários países. Esses documentos, gente, eles não são votados, tipo assim, a metade decidiu que a gente pode poluir, outra metade não. É acordo, tá? Então, assim, não existe igual no Congresso, 50 votou a favor, 100 votou contra e pronto, não. Se houve divergência, eles só vão ser assinados quando todos os países concordarem com o que está escrito. Por isso que o protocolo de Kyoto demorou muito tempo para entrar em vigor, apesar de já ter sido elaborado anos antes, tá? Por quê? Até que todos os países entrassem num acordo, principalmente os Estados Unidos, ele não passou a vigorar. Só quando realmente houve a ratificação por completo. Todo mundo Professora, depois que um país assina um acordo desse, ele pode sair? Pode, tanto é que os Estados Unidos saíram. Porque não tem força de lei, né? Pode. Todos os países têm que assinar para valer? Para começar a valer, né? Alguma coisa? Não. Aí vai depender do acordo. No caso do protocolo de Kyoto, tinha estabelecido um percentual de países do primeiro mundo, né? Que tinham que assinar para ele começar a valer. Então, por isso que demorou. Mas nem sempre é assim. Às vezes, por exemplo, a CDB. Só alguns países assinaram. Ok, tá valendo para aqueles países. Mas, se quiser, ele pode sair. Tanto é que nosso presidente atual, ele vive ameaçando sair de várias coisas, né? Enfim, pode. É livre. Tá bom? O Trump já saiu, né, de alguns. Já. Ele já saiu de vários. É uma peste. Gente, vamos lá. Antes da gente voltar aqui nessa partezinha, vamos fazer agora um joguinho. Falei. Agora eu vou ver se vocês prestaram atenção. Bia, mudando de assunto, você vai dar aula de TCC agora? Em seguida? Não. Não tem aula, não. Só vai ter encontros nos dias que eu avisar, tá? Tá. Quando a aula acabar, eu queria falar com você que você tinha falado que ia marcar comigo e com a Anne sobre... Sim. Isso. Aí quando a aula acabar, a gente conversa, tá bom? Tá bom. Vocês estão vendo minha tela? Tá. Beleza. Eu vou colocar agora um vídeo sobre sustentabilidade. No decorrer do vídeo vão ter perguntinhas, tá? Aí, à medida que a pergunta aparecer, eu vou chamar o nome de vocês e vocês respondem. Tá bom? Nos últimos anos, tem ficado evidente que os rumos de toda a sociedade humana precisam mudar. Os problemas ambientais têm se mostrado cada vez mais reais e um futuro de mudanças climáticas irreversíveis se aproxima. Em suas origens, a espécie humana era nômade e vivia integrada à natureza. Suas tribos sobreviviam da caça e colheita. E ao perceber... Beleza, vamos lá. Marcos, nessa época aí, época primitiva do homem, né? Apontada no vídeo, os seres humanos eles tinham preocupação com a proteção dos recursos naturais. Verdade ou mentira? Eu voto mentira. Mentira? Vamos ver. Olha, não é bem assim, não. É claro que a preocupação não é como nós pensamos agora, né? De que os recursos vão acabar em função do uso, mas tinha uma certa preocupação. Preste atenção no vídeo. O esgotamento de recursos na região onde haviam se estabelecido migravam para outra área, permitindo que houvesse uma reposição natural do que fora consumido. Tá vendo? Então, assim, não era bem meio ambiente, mas a partir do momento que os recursos naturais eles iam se findando, eles iam para outra área para que essa área que foi esgotada, ela se recuperasse. Melhor do que a gente. Com a chegada da agricultura, o ser humano desenvolveu métodos de cultivo e irrigação, além da domesticação de certos animais.
Ele descobriu também que a natureza oferecia elementos que, quando extraídos e trabalhados, podiam ser transformados em diversos utensílios. As pequenas tribos cresceram, formando cidades, reinos e até mesmo impérios. E as façanhas do homem, embora fantásticas, passaram a alterar cada vez mais seu meio ambiente. No século XIX, com as máquinas a vapor, movidas a carvão mineral, a Revolução Industrial mudaria para sempre a sociedade humana. A produção... Beleza. Aline, a mudança de produção ocasionada pela Revolução Industrial foi apenas de cunho econômico, portanto, não houve interferência no equilíbrio ecológico. Verdadeiro ou falso? É falso, né? Beleza, vamos ver. Beleza, então, falso, né, gente? Então, neste momento, é claro que a preocupação econômica é a principal, assim, foi uma maravilha a questão da Revolução Industrial, porque muda-se a forma de produzir, produz-se mais, vende mais, ganha-se dinheiro mais. Houve uma interferência direta no equilíbrio ecológico, isso a gente só vai sentir anos depois, séculos depois, em função de toda a poluição nos recursos naturais, então, lançamento de poluentes atmosféricos, despejo de dejetos nos recursos hídricos, a questão da disposição de resíduos líquidos ou sólidos no solo, isso tudo interfere na dinâmica, na diversidade ambiental e, principalmente, na saúde ambiental. Vamos seguir. Em larga escala dos mais variados itens, começou a gerar demanda, e com isso, a extração de recursos naturais foi intensificada. Até a agricultura, que antes era destinada à subsistência, passou a ser de larga escala, com cultivos destinados à venda para diversos mercados no mundo. Atualmente, esse modelo de consumo, produção e extração desenfreados ameaça não apenas a natureza, mas sua própria existência. Percebe-se? Clarissa. O direito ambiental surge da preocupação com a escassez dos recursos naturais e a capacidade do suporte do planeta Terra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vamos ver. Olha, meu filho. Very good. Então, aí o grande exemplo, né, que em 1968... preocupada justamente se aqueles recursos naturais seriam suficientes para ganhar dinheiro, a galera que produzia automóvel contratou um cientista para fazer uma pesquisa e verificar a capacidade de suporte daqueles recursos naturais. E aí essa galera foi chamada de Clube de Roma, eles desenvolveram um documento chamado Limites do Crescimento e apontaram que da forma como o mundo estava produzindo, né, os produtos, o planeta Terra não suportaria. Então, a capacidade do suporte do planeta Terra estava no fim. Era preciso modificar. O que eles sugeriram é que os países que já produziam, né, os países ricos, continuassem produzindo. E os pobres, coitados, no caso a gente se enquadrava nesse, iam só proteger. E aí isso virou um dilema, né? Óbvio que país em desenvolvimento não queria não produzir, não queria não gerar riqueza. Houve um racha, mas aí na reunião da ONU de 1972, fizeram um acordo, elaboraram um documento que serviu de base para o direito ambiental, com os princípios do direito ambiental, e estabeleceram alguns princípios que os países deveriam seguir, né, para garantir a proteção. O Brasil fez o dever de casa, criou a Política Nacional do Meio Ambiente, promulgou a Constituição Federal com um capítulo exclusivo e garantindo, assim, a questão da proteção, ao menos no papel, do meio ambiente. Vamos seguir. O esgotamento de recursos essenciais para as diversas atividades humanas e a extinção de animais que antes eram abundantes no planeta. Por esses motivos, é preciso que o ser humano adote uma postura e atitudes mais sustentáveis. A palavra sustentável vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar. Em 1987, a ONU definiu sustentabilidade como o desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. A sustentabilidade... Beleza, agora para todo mundo, já que não tem a Lígia e a Raine, tá?
Apesar da importância com relação à proteção ambiental e ao uso consciente dos recursos ambientais, no Brasil não houve a preocupação de incorporar na legislação a temática da sustentabilidade. E aí, galera? Eu acho que falso. Porque você tem hoje. Eu não sei se na época você tinha, mas hoje você tem. Beleza. Mesmo na época é falso, porque a pressão internacional e da ONG foram muito grandes, né? Então é falso mesmo, porque a gente acabou incorporando. E aí a primeira legislação, inclusive falei para vocês que é algo inédito no mundo, foi a Política Nacional do Meio Ambiente, que ela traz essa preocupação com a proteção ambiental e traz uma série de instrumentos para que isso aconteça. Um exemplo é o licenciamento ambiental, está estabelecido na Política Nacional do Meio Ambiente. A questão da penalidade para as pessoas que cometem crime ambiental, está lá. Né? E aí, depois disso, a gente também tem a questão da Constituição, que tem explícito o desenvolvimento sustentável. Então, por mais que fosse só no papel, da boca para fora, mas na lei está escrito. Vamos seguir. Sustentabilidade possui 4 vertentes principais: ambiental, econômica, social e cultural, que tratam do uso consciente dos recursos naturais, bem como planejamento para a reposição dos mesmos, do reaproveitamento de matérias-primas e o desenvolvimento de métodos de produção mais baratos, da integração de todos os indivíduos na sociedade, proporcionando a eles as condições necessárias para que exerçam sua cidadania, e da integração entre o desenvolvimento tecnológico e social e as heranças culturais de cada povo. Para que isso ocorra... Vamos lá, última perguntinha aqui. O meio ambiente no Brasil é bem tutelado pelo Estado, cabendo, portanto, a todos, incluindo o poder público, a obrigatoriedade de sua proteção e o uso racional. Verdade ou mentira? É verdade. Verdade. Assim, com ressalvas, né? Gente, vamos lá, vamos falar o que está na lei. Clarice, você não falou. Vou supor que você disse verdade, né? É verdade. Ok, verdade. Olha, com ressalvas, sim, com ressalvas. Na prática, a gente tem muitos problemas, mas na letra da lei é isso que está lá. E é isso que está na Constituição Federal, que eu até li para vocês o artigo. Está bem tutelado, é bem protegido. Então, o meio ambiente é recurso natural protegido pelo Estado. Cabe a quem? A todo mundo, tá? Então, cabe ao cidadão comum, cabe ao empresário e cabe aos governantes proteger, tá? Então, tem ações para isso e você não fazer, tem penalidades também. Então, penalidade é para todo mundo, tá? Não é só para nosso cidadão, é para o empresário e também para o poder público. Saiu no papel. Tá lá. Indivíduos, entidades e governos precisam atuar juntos, seja utilizando meios alternativos de transporte, reciclando, incentivando a permacultura, o consumo de alimentos orgânicos ou fomentando o uso de fontes alternativas de energia. Está nas mãos de cada um de nós assegurar não apenas a nossa própria qualidade de vida, mas também a das próximas gerações. Beleza. Ai, ai. Gostaram do videozinho? Bem legal. Ai, meu Deus. Achei bem interativo. Bem Nunca tinha legal. visto um vídeo interativo. Pois é. Ó, então toda aula eu vou dar a parte de conteúdo e no final a gente vai fazer algum exercício, tá? Pode ser um vídeo, pode ser um questionário, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Bem, para hoje, então, a gente termina o conteúdo aqui e aí vai ficar aberto lá para vocês no Moodle um fórum para vocês responderem. E essa aqui é a pergunta, tá bom? Como a política ambiental pode interferir na vida de vocês? Então, seja a Política Nacional do Meio Ambiente, seja uma convenção internacional, pensando na legislação ambiental, nas normas, nos direitos, enfim. Como é que isso interfere no dia a dia de vocês? Interfere, não interfere? Enfim, tá? Então, eu quero que vocês pensem, vocês vão fazer a resposta lá no Moodle, vocês têm até o dia 21
para responder. Aí, na próxima aula, a gente vai entrar com a temática da Política Nacional do Meio Ambiente. A gente vai ter aula presencial toda semana, tá? Eu queria antecipar para as 9 horas, mas a Aline não pode, então a gente vai deixar ao meio-dia, a gente inicia às 12, vai mais ou menos até 1h20 por aí. Então, vocês têm aí um intervalo de 11h30 até meio-dia para almoçar, tá bom? Tá. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professora, só uma dúvida. Essa matéria ela tá marcada, tipo, segunda e terça, meio-dia, né? Aí só vai ter aulas às segundas, é isso? Para mim, ela não aparece na terça. Ela só aparece na segunda. Eu vou fazer aulas nas segundas, tá bom? Terça-feira vocês estão livres. Eu não sabia, para mim não aparece, tá? Tá bom. Só na segunda? Para mim só tá segunda, pelo menos. Eu sei que é segunda de 11h30. No meu também tá, segunda e terça. Tá, beleza. A gente vai fazer só as segundas, tá bom? Segunda a partir das 12 horas, ok? Tá bom, obrigada. Aí eu conto com a participação de vocês. Graças a Deus, todos colocaram foto, pelo menos, então dá para eu ver vocês assim. E para vocês participarem, para ser uma aula bem interativa, tá? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no chat, mandar e-mail, ok? Que eu respondo lá à medida do possível. E eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, pode fazer reclamações, sugestões, tá? E aí a gente fica combinado, então, na próxima segunda, às 12. Beleza? Beleza, professora. Beleza. Ô, Bia, rapidão.